Para quem vive o mundo da pesquisa, existe uma pergunta que, vamos combinar, tira o sono de muita gente. Hoje, a gente vai desconstruir essa pergunta e propor um jeito bem mais poderoso de pensar sobre a publicação científica. Vamos mergulhar nisso? Tá aí, a famosa pergunta que fica martelando na cabeça de estudantes e pesquisadores no mundo todo. Onde eu vou publicar isso? Parece uma pergunta simples, né? Mas a ansiedade que vem junto com ela é gigante. E olha, isso não é só uma impressão. A fonte que a gente analisou hoje deixa bem claro que essa dúvida é um problema de verdade, cada vez mais intenso, e que acaba virando um obstáculo para quem está tentando fazer ciência. Então vamos começar a entender por que essa pergunta, que parece tão direta, se tornou um desafio tão grande assim. A resposta padrão que a gente ouve é sempre essa, não é? O caminho parece óbvio. Mira nas revistas mais famosas, aquelas com os melhores números, os melhores indicadores de impacto. Mas, como a gente vai ver, essa simplicidade toda é bem enganosa. O problema de verdade está numa cultura que mudou totalmente o foco da ciência. Uma cultura que dá para resumir numa frase bem famosa e um pouco assustadora. Publicar ou perecer é aquela ideia de que o sucesso ou até a sobrevivência na carreira acadêmica depende de uma produção constante de artigos. Parece que a carreira, os títulos, o reconhecimento, tudo gira em torno de quantos artigos são publicados. E a fonte destaca que a pressão é tanta, mas tanta, que a frase deixou de ser só um ditado. Ela virou uma ordem, um grito de guerra que acaba definindo o rumo de muitas carreiras. Agora, o que é realmente chocante é como essa pressão distorceu o propósito de tudo. Pensa bem, o ideal de publicar é o quê? É comunicar um conhecimento novo, contribuir para uma área. Mas na realidade do publicar ou perecer, a publicação virou o próprio objetivo, um fim em si mesma. E quando o ato de publicar vira o objetivo final, o sistema começa a mostrar umas rachaduras bem sérias. Vamos ver o que acontece. Essa mudança de foco causa basicamente 3 grandes problemas. Primeiro, as métricas que deveriam ser só uma ferramenta viram uma coisa meio abstrata que não reflete a realidade. Segundo, publicar vira um negócio e um negócio que dá muito dinheiro. E terceiro, e talvez o mais grave, isso abre as portas para práticas editoriais bem duvidosas, as predatórias. E esse é um ponto crítico. As revistas predatórias se aproveitam justamente dessa pressão. Elas vendem uma solução fácil para pesquisadores que estão desesperados para publicar, soltando artigos que, na verdade, mal passaram por uma revisão de verdade, ou só fingiram que passaram. Certo, então a gente chegou num ponto de virada. Se o sistema está tão distorcido, talvez a nossa pergunta lá do começo esteja completamente errada. É exatamente essa provocação que a nossa fonte faz. Com métricas que não dizem tudo e processos editoriais que podem ser falsos, será que perguntar onde ainda tem o mesmo peso? Talvez essa pergunta tenha perdido o sentido original. E aqui está o pulo do gato. A solução não é achar uma resposta melhor para onde, mas sim dar um passo para trás e fazer uma pergunta muito mais fundamental. Por que publicar este trabalho? A resposta para o porquê tira a gente do mundo dos números, das métricas e nos leva para um lugar muito mais humano, a ideia de comunidade e de conversa. Olha, essa imagem ilustra a ideia perfeitamente. A ciência não é uma série de monólogos isolados, é uma construção em conjunto, um grande diálogo. Publicar é a sua forma de entrar nessa conversa. Eu adorei essa citação da fonte. Ela redefine totalmente o que é publicar. Não é sobre acumular pontos num placar, é sobre encontrar um lugar, um território. É sobre existir, contribuir e, no fim, construir uma identidade como pesquisador ou pesquisadora dentro de uma área. Então, o porquê se resume a 4 motivações principais. Primeiro, entrar em um diálogo que já está acontecendo. Segundo, ser validado ou validada por uma comunidade que se respeita. Terceiro, buscar o reconhecimento dos seus pares. E, por último, construir uma identidade sólida na pesquisa. Ok, tudo isso soa muito bem, mas como é que esse entendimento do porquê resolve nosso problema prático do onde? É agora que a gente conecta os pontos. O caminho para descobrir onde publicar começa quando a gente mergulha de cabeça no porquê. Isso significa, na prática, entender o que está rolando no seu tema. Quem está falando sobre isso? Quais são os debates mais quentes? Quando se mapeia quem são as autoridades e os novos talentos, naturalmente se descobre onde essa galera está publicando e conversando. E aqui está a grande sacada. Quando se faz esse exercício,
Quando alguém se localiza dentro da conversa do seu campo, a escolha de onde publicar deixa de ser uma caçada ansiosa por métricas e vira uma consequência natural. A publicação vai acontecer onde a conversa que interessa está acontecendo. Simples assim. Portanto, a pergunta final não é sobre qual revista tem o maior fator de impacto, é sobre o trabalho em si. É uma pergunta sobre propósito, sobre identidade e sobre comunidade. Então fica a reflexão. A qual conversa a sua pesquisa vai se juntar? Pense nisso. Até a próxima!